tentar entender. As últimas horas foram de batalhas em vários pontos. E eu queria entender o seguinte, hein, doutor? A maior facção do Estado, pelo visto, está avançando sobre territórios de bandidos inimigos. Esse seria o principal motivo desses tiroteios todinhos? Boa noite. Boa noite, Hernani. Boa noite a todos que nos assistem. Realmente, essa facção está com uma política expansionista muito voraz por conta dos lucros que são obtidos por conta não só da venda de entorpecentes e tudo que vem junto com esse tipo de criminalidade, que é o roubo de veículo, roubo de cargas, roubo a transeunte, roubo à instituição financeira. Então, realmente, essa facção está com essa política expansionista, principalmente na região de Jacarepaguá, onde eles tentam se aproximar cada vez mais da Barra da Tijuca, que é um bairro de classe média alta, onde tem um poder de consumo muito alto, não só a Barra como a Zona Sul também, que a Zona Sul é praticamente toda dessa facção, da maior facção do Rio de Janeiro, que são bairros que realmente têm um poder econômico maior e, consequentemente, eles podem vender mais. Então, essas guerras que vêm constantemente acontecendo na cidade é por culpa exclusivamente dessa facção que vem tentando se expandir cada vez mais e levando terror à população. Então, é muito importante aí que haja uma série de ações, não só das polícias, mas também ações legislativas, no sentido de deter o avanço do crime organizado no Rio de Janeiro, principalmente caracterizando algumas ações como o narcoterrorismo, né? Porque esse tipo de ação, como, por exemplo, aconteceu hoje na Vila Kennedy, de colocar fogo em coletivos, que já não é uma coisa incomum no Rio de Janeiro, isso não pode ser apenas um dano, um crime de incêndio. Os responsáveis por esse tipo de ação eles têm que pagar com uma firmeza da justiça criminal, no sentido de que eles fiquem segregados da sociedade o maior tempo possível. E não só aquele que executou, aquele que também ordenou, ele também tem que ser responsabilizado criminalmente. Exato. Continua comigo, doutor, porque eu estou vendo ali, ó, na direita, bem embaixo do senhor, imagens ao vivo da moto percorrendo a área do Chapadão, da Pedreira, os bairros ali naquela região. Acari, Coelho Neto, ali tem Costa Barros, Barros Filho, Pavuna. A gente está verificando a situação agora por lá. Você está vendo em tela cheia neste momento as imagens ao vivo. Olha aí, região da Pavuna agora, se não me engano. A moto está percorrendo tudo ali para mostrar a realidade neste momento, numa hora em que as pessoas estão com pavor de voltar para casa por conta dessa guerra, especificamente aí nessa parte, entre bandidos do Chapadão e do Complexo da Pedreira. No caso, os criminosos do Chapadão, pelo visto, tentando ocupar a Pedreira. E ali o negócio é complicado, porque as duas facções ali contam com muitas armas. A possibilidade de uma guerra se estender por várias noites é grande. A polícia tem que ficar de olho. Eu estou impressionado porque as últimas horas foram marcadas por muitos tiroteios. Então, eu queria até perguntar para o senhor o seguinte: quando esses bandidos percebem que a coisa ganha um volume grande, num ponto, eles aproveitam para orquestrar? O senhor acredita nisso? Que haja uma orquestração de vários ataques simultâneos, até para atrapalhar a segurança pública do nosso Estado? Sem dúvidas, Hernani. Nós estamos falando do crime organizado. Há comando, há determinações de pessoas envolvidas no crime de escalão superior e que acabam levando a esse tipo de ação. Nós podemos lembrar muito bem em 2010, quando essa mesma facção começou a atacar vários pontos no Rio de Janeiro, incendiando ônibus, e foi o momento que as forças de segurança pública se uniram no sentido de invadir o quartel-general dessa facção, que seria o Complexo do Alemão, e lá conseguimos estabelecer um momento de paz, pelo menos naquele período, para a população local, não só para a população local, mas para a população do Rio de Janeiro, já que ali era o QG dessa facção, e nenhuma viatura policial, nenhuma força policial conseguia entrar ali de forma que não causasse um estrago enorme para a sociedade em geral. Então, realmente, não tenho dúvida que essas ações são orquestradas, elas podem estar acontecendo para desviar o foco das ações policiais e, de alguma maneira, enfraquecer a repressão a esse tipo de ação. A gente está vendo agora imagens que foram gravadas
pela nossa produção. São imagens exclusivas da movimentação de bandidos nos complexos da Maré e do Alemão. Até um bebê na boca de fumo. Eles não respeitam absolutamente nada. Um bebê ao lado da banca com drogas. Vocês viram, as imagens não nos deixam mentir. Há um ataque sistemático às famílias, a esse bem tão precioso que é a família. Porque o mundo das drogas, ele quer destruir exatamente isso, né, doutor? Para ele é jogo desestruturar as famílias, porque desestruturando você tem a possibilidade de muito mais consumidor surgir. Consumidor que vem de um ambiente sem nenhum tipo de estrutura familiar. Então, quer dizer, um bebê ali, do lado de uma banca de drogas, isso representa muito, é de um simbolismo enorme, o senhor concorda? Com certeza, Hernani, eles não respeitam ninguém, não respeitam as leis, não respeitam seus familiares, não respeitam seus vizinhos, moradores que estão ali naquela comunidade eventualmente dominada pela facção. Eventualmente, eles só respeitam a própria vida, Hernani, a verdade é essa. Então, quando as operações policiais acontecem nas comunidades dominadas pelas facções criminosas, muitas vezes eles se colocam ali na linha de tiro, realmente sem apego à própria vida. Então, é difícil até a gente ter uma situação de deter esses indivíduos e que não seja com a força, porque eles só respeitam a lei que está em vigor e muitas vezes até mesmo colocando as suas vidas em risco. Então, nós estamos falando de criminosos sanguinários, criminosos que só têm um propósito na vida, que é lucro, dinheiro, se ostentar junto às comunidades, né, junto ao seu público ali interno, né, e, como se fala no jargão, ficar tirando onda em cima do que eles fazem aí do narcotráfico local. Então, realmente é necessário que as forças policiais continuem agindo no sentido de desarmar esses criminosos, retirar as lideranças de circulação, isso é muito importante, porque todo aquele que pensar em ser uma liderança, ele vai saber que vai virar alvo da polícia, né? Então, isso é muito importante, não só não deixar o armamento chegar nas mãos desses criminosos, não só o armamento, como o entorpecente, mas também retirar de circulação essas grandes lideranças. Então, o indivíduo que está ali achando que vai ser líder de facção e vai ficar à vontade, ele tem que entender que ele vai virar alvo das forças de segurança. E assim tem que ser. Tá certo. Doutor Antônio Ricardo, obrigado pela participação ao vivo aqui no programa. E eu espero que a gente volte a conversar em breve com alguma solução aparecendo. Boa noite. Obrigado, Fernando. Boa noite. Gente, a imagem do bebê na boca de fumo é demais, né? E ainda tem alguns que defendem esses vagabundos. Não dá para defender gente assim, até porque isso não é gente como a gente. Você que